Boa noite, pessoal. Bom estar aqui com vocês para falar de mais um capítulo aqui da nossa ULI, Universidade Livre do Espírito. Hoje, aula 14, já passamos da metade do curso, né? E o nosso tema vai ser as leis de Deus. E o pessoal aqui do básico pediu uma aula que a gente fizesse com interação, com construção mútua, para que a gente fosse galgando juntos os objetivos da aula. Tá certo? Bom, vamos começar aqui trazendo para você esse compêndio que está basicamente no Livro dos Espíritos. E a gente vai trazer uma atualização de linguagem que é uma das coisas da nossa casa, tá certo? Aqui no Centro Espírita Harmonia. Então, leis de Deus divinas ou naturais. O objetivo geral da aula é demonstrar a existência das leis de Deus, bem como o funcionamento da sociedade. A gente vem aqui nessa convivência em sociedade e precisamos não só olhar para nós mesmos, isso é muito importante, a questão do autoconhecimento. Essa jornada na Universidade Livre do Espírito vai permitir esse caminho, porque quem olha para dentro desperta, e quem fica o tempo todo olhando para fora fica no eterno sonho e vai chamar os acontecimentos da vida de destino. Então, a gente vem aqui convidar vocês a vocês construírem o próprio destino. Ele é moldável, ele é realizável, ele não é fixo, não é pré-determinado, não existe um determinismo. Existe, sim, a possibilidade de vocês, espíritos, construírem a sua realidade. E, para fazê-lo, é muito importante conhecer as leis de Deus, tá certo? Porque nós não evoluímos sozinhos, como vocês vão ver no decorrer da exposição. Essa aula também possui objetivos específicos, dentre os quais eu gostaria de chamar a atenção que nós vamos ver a questão do funcionamento dessas leis de Deus e seu alcance na relação espaço-tempo, ou seja, com a nossa realidade. Demonstrar também que essas leis ditas antigamente como leis morais, aqui na casa, a gente atualiza para uma questão de leis de ética, porque a ética ela é acultural e atemporal, e se sua ética ela é soberana e melhor do que a ética social na qual você está inserido, pague o preço da sua ética. Seja ético consigo próprio e com aquele que está ao seu lado. Isso é o caminho em busca de si próprio, o caminho da sua individuação. Ok? E você vai ver que, agindo assim, você vai estar em harmonia com o universo. Além disso, nós vamos mostrar os níveis de percepção dessas leis. E aí eu pergunto, onde está escrita essas leis de Deus? Alguém tem conhecimento? Alguém já leu alguma coisa? Gostaria de compartilhar? Revelem. Aqui, um momento. Aí já vinha meu amigo com... É porque nós estamos no YouTube, pessoal, da TV. Na consciência. Na consciência. Quem mais? Não existe nem certo nem errado. Boa noite. Boa. Fiquei emocionado. Aí, é o charme, vá. YouTube nele, vá. Bons costumes, boa conduta. Isso é lindo, rapaz. Esse aluno Uli, isso é lindo. A mim me gusta, É isso aí. Então, consciência, percepção. Lá no fundo tem mais uma colaboração. Hermes Trismegistus. Hermes Trismegistus, olha só, gente. Nós vamos falar do Caibalion, 3.000 anos antes de Cristo. Me gusta. As 7 leis do universo. É isso aí, reciprocidade. Gostei, irmão. É isso mesmo. Demonstrar como se usa.
como se convive e se dialoga com as leis de Deus de forma a alcançar a harmonia. Então, está no nosso selfie da Fundação La Harmonia, mais especificamente no Centro Espírita Harmonia, aqui na nossa Universidade Livre do Espírito, o amor como uma das molas mestres, nenhum a menos, conviver como oposto, tudo isso está dentro das leis de Deus. Nós vamos atender aqui, vamos fazer um passeio aqui, e vocês, no final, eu estou imaginando que vocês vão sair daqui lindos, leves e soltos, volitando por esse espaço livre. É uma maravilha. Isso aí é o caminho natural da evolução de vocês, alunos ULI. Vamos lá. Leis de Deus divino natural. Onde estão escritas? Então, já tivemos algumas participações. Em lugar nenhum, na nossa consciência, na natureza como grande exemplo para nossas vidas. Na natureza, observar a natureza é um grande aprendizado para nós todos. Mas é difícil para o homem, né? Conviver em harmonia com a natureza. Nós estamos nesse construto, não é fácil. Mas percebemos que, e devemos entender que esse mundo que nós estamos trabalhando, vivendo, é o nosso mundo de retorno. E quem vai voltar somos nós mesmos, porque nós somos a sociedade. Então, temos de estar muito atento como nós estamos tratando a esse nosso planeta. A gente vai tratar mais à frente disso. Então, é muito importante a busca pela harmonia. Quando a gente fala em busca pela harmonia, a gente tem de entender que nós, espíritos, possuímos o que nós estamos trazendo agora nesse último livro do Adenauer, que está fantástico, né? Autodeterminação do Espírito, a questão da nossa identidade espiritual, também conhecida como o nosso campo pessoal. É como se fosse a nossa música, né? A nossa melodia, formada de várias vibrações em diversas dimensões da vida. Então, quanto mais em harmonia nós tivermos com nós mesmos, com o outro, com o próximo, com a sociedade, com a natureza, melhor essa trilha de evolução, fica mais fácil. E nós mesmos vamos criar os nossos caminhos através das nossas predisposições, que são os nossos roteiros provisórios de vida. Nós construímos isso para podermos evoluir, tá certo? A gente quer desconstruir essa ideia do determinismo, da causalidade, de que você fez alguma coisa no passado e você vai ter de pagar nessa vida atual, né? Que é muito forte no espiritismo clássico, na questão do karma, né? O karma negativo. Não, a gente quer mostrar que pode ser feito diferente, e vocês aqui na ULI vão aprender essa trajetória. E, como foi dito aqui pelos alunos brilhantes, está em nossa consciência. Então, por isso é importante estarmos despertos. Já diziam os antigos, né? Orai e vigiai. Por quê? Porque o seu campo pessoal, formado com suas vibrações, vai fazer interseção com diversos campos de outras pessoas que estão encarnadas e desencarnadas. E aí vão aparecer os antigos obsessores, que hoje em dia estão rebatizados, né? São os influencers, né? São os influencers espirituais. Não tem os digitais? Tem os espirituais também. Está pensando o quê? Vamos lá. Quais as diferenças entre essas leis de Deus e do homem? Quem arrisca aí? Um palpite. Tem diferença? Mas você quer falar? Eu estou vendo. Vá, eu vou chegar em você. Venha. Vá, Tamires. Pensou para dentro. Boa noite. Eu penso que as leis de Deus, elas são permanentes, sempre, independente do tempo. E a lei dos homens, elas vão mudando conforme com formação social, etc.
Exato. É uma boa, Roberto. Eu estava lendo um dos... Achei, né, uma pesquisa na internet, preparando uma das aulas, o manual da esposa dos anos 50. Corri para mostrar à minha esposa. Queria ver se eu voltava no tempo. Porque o homem chegava em casa, a esposa recebia, né, na época era um jornal do dia, se tivesse muito quente, uma bebidazinha gelada, se tivesse calor, uma bebidazinha gelada, né, ela vinha, as crianças todas arrumadas, tomada banho, olha só, botava lá aquela poltrona do papai, você estendia o pé, que bacana, hein? Vá fazer isso hoje em dia? Vá. Vai e me conte depois, viu? Boa, Roberto. Então, a gente viu que a lei divina ela é eterna e imutável, como o próprio Deus. Claro que cada um tem aí, em seu interior, uma imagem de Deus, que nós chamamos de imago Dei. Vocês tiveram a aula de Deus. Então, aqui na casa, a gente convive com todos. Podem ser espíritas, podem ser católicos, podem ser evangélicos, podem ser ateus, podem ser de matriz africana. São espíritos. Cada um com a sua jornada, cada um com seus condicionamentos, com seus conhecimentos, com sua trajetória evolutiva. E o importante é que ela está ali, igual a de todos, inscrita na consciência dos homens e reveladas em todos os tempos, de acordo com a capacidade de compreensão de nós humanos. E como o Roberto colocou, o homem, não, as nossas leis do homem, ela varia. Antigamente, no passado, você matava por crime de honra, duelos, né? A gente vê muito isso aí no passado, nem filmes retratando como era a humanidade no passado. E, hoje em dia, a gente percebe que, apesar de tanta crueldade, se você matar uma pessoa, é um crime, né? Então, aqui no Ocidente, a bigamia não é permitida. No Oriente, algumas culturas, quanto mais mulheres o homem tem, mais poderoso ele o é. Então, isso é uma questão realmente de época local em relação às leis dos homens, mas as leis divinas é diferente. A lei divina natural abrange todas as circunstâncias da vida. E o grande autor é o Deus que está com você. Então, qual é a ideia de Deus que vocês têm? Isso é muito importante, porque nós viemos, muitos aqui, como eu vim realmente dentro de uma religião católica, meus pais eram ministros da Eucaristia, e eu fui criado em colégio de freira, então ouvindo muito, Fátima, de que aquela coisa, olha, cuidado, Deus está vendo o que você está fazendo, se você fazer isso, Deus vai punir, Deus não gosta disso, Ele entrega a Deus, se você fizer o bem, você vai ser agraciado, se você fizer o mal, você vai ser punido. Então, a gente tem muito desse construto, e isso aí é uma coisa que vem enraizada, né? E aí acaba virando um protocolo psíquico, meio que automático, né? Um automatismo psíquico, daquela coisa da culpa, punição e redenção. Então, isso vem muito forte da Idade Média, e nós carregamos muito forte isso. A ideia é que na ULE vocês vão trabalhar durante os ciclos com a desconstrução disso, tá certo? Então, é aquela coisa, né? Alguns falam isso, né? Você vê casos na mídia. Poxa, eu perdi o avião e o avião caiu. Graças a Deus, para você e para os 130 que desencarnaram, Deus foi o quê? É o karma dessa turma aí? Foi a punição para eles? Será que é assim mesmo que funciona? Então, vamos refletir sobre a ideia de Deus, certo? E a diferença entre essa lei de Deus e a lei dos homens está ali no livro dos Espíritos, ó. Norma, preceito, princípio, regra, lei, né? Qual é a definição? Obrigação imposta pela consciência e pela sociedade. Então, o homem, como ele vive em uma sociedade, existem leis que têm de ser cumpridas para regulamentar essa sociedade. Tá certo?
Do ponto de vista filosófico, é o princípio que deve guiar a ação humana a fim de dotá-la de caráter moral. A gente aqui traz a questão do caráter ético, porque é atemporal e acultural. As leis humanas são elaboradas por legisladores, sofrem, portanto, periódicas modificações e adaptações à medida que a humanidade progride e adquire maior discernimento, senso de justiça, equilíbrio no que se refere à vida em sociedade. Até aqui tudo bem? Alguém quer fazer algum comentário? Marco. Espera aí, deixa eu só chegar aí o microfone, Marco. Agora que você já se acalmou, já está mais tranquilo. Eu fico pensando, com Marco Antônio, quando você falou de cultura, dos hábitos, dos costumes, e como o colega falou aqui muito bem, aí às vezes eu estou ali assistindo um YouTube, e aí passa a Segunda Guerra Mundial, aquelas questões todas. Aí eu fico pensando, aquele piloto, um dos exemplos dos milhares que tem, aquele piloto que pilotou o Enola Gay, que é aquele avião que foi determinado para destruir Hiroshima e Nagasaki. Naquele momento, aquilo era necessário, e eu acho que a consciência dele não estava pesando, ele estava com o objetivo de salvar mais. Entendeu onde eu quero chegar? E outros exemplos que naquele período que a pessoa vai, mas vai de coração, isso. E hoje é um terrível pecado. E como é que fica esse espírito? Como é que fica essa transposição aí para a outra dimensão? Se para ele estava correto. Exatamente. Por favor. É isso. Nós, quando desencarnamos, ninguém vai virar santo. Nós vamos continuar os mesmos, com a mesma consciência, sem o corpo físico, com acesso, dependendo do grau de lucidez e evolução que você tenha, com acesso a muitos conteúdos, não só de vidas atual, mas também de vidas passadas. Então, vai muito da questão, será que ele se sentiu culpado, ou como você colocou aqui, eu estava fazendo uma missão dada, missão cumprida, treinamento. Eu passei por um treinamento militar, eu sou fuzileiro naval, eu sei o que é isso. Então, você recebe as missões, você tem de cumprir a missão. E aí? Então, é uma questão de protocolo psíquico, né? Como essa consciência está lá? Será que em algum momento ela vai ter um despertar? Ou será que ele vai continuar preso nesse padrão, achando que está correto? A gente atende aqui em mediúnica, tanto presencial quanto por internet, as mediúnicas de desobsessão, né, mediúnica também de ficha, e a gente vê muito espírito cristalizado por séculos. Alguns, inclusive, em estados ovoides. Não se consegue se perceber humanos. Não consegue, inclusive, às vezes, emitir uma palavra, apenas grunhidos. Então, é tudo uma questão de mente. Como é que você está percebendo a sua realidade? Então, é muito importante o choque anímico, para poder você conseguir enxergar ao seu redor, onde você, apesar de onde você esteja, porque você vai plasmar a sua realidade lá na dimensão espiritual. Nós temos exemplos, por exemplo, de pessoas que são da doutrina espírita em cargos importantes, mas porque estavam presos em protocolos de culpa, punição e redenção, que desencarnaram e chegaram na dimensão espiritual passando perrengue. Tem um caso, um livro interessante, né? Voltei, né? Conta a história do irmão Jacob, e ele conta isso. Ele era o chefe das doutrinárias do Centro Espírita, mas ele era um personagem no Centro Espírita. Quando ele saía do Centro Espírita, ele tinha um outro comportamento. E ele percebia isso, mas só ficou mais evidente quando ele desencarnou. Por quê? Porque ele começou a receber bullying dos próprios espíritos que ele atendia na mediúnica,
Quando ele se desencarnou, que ele chegou lá no plano espiritual, o pessoal olhou para ele e falou assim: cadê sua luz, Jacob? O pessoal que está aqui do seu lado, está todo mundo iluminado, você não tem luz. Você não pagou a conta não, brigou com a Coelba, foi isso, né, a energia? Então, o pessoal começou a fazer bullying com ele. E aí, uma filha dele disse: meu pai, vem cá. Não é por aí. Para de fazer esse julgamento moral. O que você fez no passado, ressignifique. Vamos agora construir um novo final. A partir de agora, faça diferente. Porque você saía do centro, você fazia isso, fazia aquilo, então você está agora se punindo. Por isso que você está se achando diferente. E aí, quando ele tem um despertar lá, ele despertar da consciência, ele, opa, entendi. Agora eu quero fazer diferente. Aí ele fica louco para trabalhar, né? E aí ele vai com todo o ímpeto, começa a trabalhar e consegue realmente fazer uma trajetória diferente, porque ele estava realmente preso em culpa. Porque ele saía do centro e fazia coisas que não eram dignas, digamos assim, né? Mesma coisa de Otília, né? Otília Gonçalves, que, né, tem um livro que são as cartas que ela faz para a filha quando desencarna. E a mesma coisa, quando ela desencarna, ela diz que passa na tela mental dela todo o julgamento moral da vida dela. Ou seja, fiz muita coisa errada, eu mereço uma punição. E aí ela adoece lá. Fica vários meses no hospital, até o pessoal fala assim: não, Otília, espera aí, vamos despertar. E aí ela tem aquela lucidez, cada carta que ela escreve é um capítulo do livro, são 33 capítulos para a filha, e ela consegue realmente se despertar lá na dimensão espiritual. Então, nós estamos nessa trajetória, irmão. Venha, Roberto. Vai falar de física? Você é professor de física? Hein? Não. Não é respondendo a diferença, mas refletindo sobre essa diferença. Então, me parece que, por um lado, a lei humana, a lei social, ela existe para, como você me disse, impor limites, né, para que se garanta o mínimo das relações das pessoas, as relações sociais, para o equilíbrio na sociedade dessas relações. Perfeito. Já a lei divina, por ser eterna, ela existe como possibilidade para que a gente busque uma educação consigo mesmo, né, para entender a sua existência nesse plano e em outros planos, no sentido de que se busque um equilíbrio, né, isso, com as pessoas, e como você me disse, parece que tem a ver com esse equilíbrio com a natureza também, né? Então, a diferença Boa, exatamente. As leis físicas regulam o movimento e as relações da matéria bruta apropriadas à natureza de cada mundo. Então, aqui na Terra, a gente vai ter as leis que se aplicam aqui, mas em outros orbes vão ter leis diferentes. Agora, com o James Webb, né, a gente está percebendo quanta coisa a gente ainda tem de avançar, né? Nós conhecemos apenas 4 a 5% do universo, que continua em expansão. Então, muitas teorias estão se modificando devido aos novos conhecimentos astronômicos, devido ao James Webb. Tá certo? E a gente tem de entender que essa matéria que está aqui formada está tudo em movimento. Então, a nossa realidade, ela está em movimento e a gente vai construí-la. O nosso destino depende de nós mesmos. Então, a mensagem que nós temos de ter, logo de cara, é autorresponsabilização. Você é responsável pelo seu destino, pela sua realidade. Chega de botar a culpa em pai, mãe, família. Chega de botar a culpa em chefe, em trabalho, em empresa. É você com você mesmo. Você tem de fazer o seu despertar. É a busca do seu autoconhecimento. Essas leis físicas são as leis do mundo material. A gente teve uma grande transformação, falando em física, porque a gente saiu de uma física clássica, a física newtoniana, que é a física determinística, que era tudo muito certinho, mas desde 1900, e principalmente a partir de 1935, a gente já tem aí a física quântica, que traz a lei das possibilidades, que traz o papel importante de você, espírito, como observador, transformar
a sua realidade. Ela explica a questão de como você pode modelar o seu destino e fazer a mentoria de si próprio. Não entregar o seu destino ao Deus dará, ao Deus proverá. Não. Nós temos de ter responsabilidades. E Jesus já dizia: vós sois deuses, o Espírito tem o impulso para viver. Isso é indestrutível. Você é indestrutível. Você continua independente do que aconteça no aqui, no agora e no futuro. E o que é que você quer fazer de sua vida? Ficar eternamente nessa vida menor? Se atrapalhando nas relações ainda dentro do núcleo familiar? Então, a primeira mensagem é: o que você ainda estiver de incômodo dentro da família, resolva. É o mínimo que você pode fazer nessa encarnação. Essas leis físicas são objetos de estudo e compreensão das várias ciências existentes, como física, química, biologia, astronomia. As leis éticas, antigas leis morais, são regras da vida, do corpo e do espírito. São referentes às relações do homem com o seu divino e com o seu próximo. E está lá, né? Amai o próximo como a si mesmo. Será que a gente consegue? Bom, aqui está um exemplo das leis que vocês vão estudar aqui no ciclo 1. Então, nós temos lei da adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, lei da conservação, destruição, lei da sociedade, do progresso, da igualdade, liberdade. Nós vamos fazer um en passant na aula de hoje, porque vocês vão ter aulas específicas dentro de grupos dessas leis, tá certo? Está ali redondinha no final, lei da justiça, amor e caridade. Um mimo. Tá certo? Nas aulas 15, 16 e 17, vocês vão ver especificamente determinadas leis e vão ter um aprofundamento dentro desses temas específicos. Mas hoje nós vamos dar continuidade e falar logo de cara a lei da adoração. Quem tem ideia do que é lei da adoração? Você adora alguma coisa? O quê? Chocolate? O quê? Não, isso aí não. Pelo amor de Deus, isso engorda. Hein? É o quê? Adoro o pet? A vida? Olha, boa. Uma resposta filosófica. E adoro a vida. Que vida? Maior, vida menor? Conexão com o divino. Qual é a ideia de Deus? Vocês tiveram já a aula de Deus, mas é sempre bom estar revisitando esse espaço. Tá certo? Como é que você se conecta com Deus? Quais as formas de conexão? Oração, Fátima. Prece, Roberto. Hã? Meditação. Boa, Marco. O quê? Banho de mar? Conexão com a natureza. Boa, muito legal isso. Eu fiz o Vale do Pati, conexão fantástica. Tem um colega lá da Central, Paulo Reis, que fez o Caminho de Santiago. Diz que foi uma conexão fantástica. Independente do local que você vá, não adianta, vai e volte. A conexão está com você. Deus está aí, dentro da sua imagem. Até para quem não acredita, às vezes as pessoas dizem, né, mas eu tenho uma força, algo que me move. Então, o que a gente quer aqui é que você não fique escravo daquela ideia de que você está aqui para pagar alguma coisa porque você deve a Deus.
Não, porque você fez um ato errado. Não, já está lá no livro dos Espíritos. Você foi criado simples e ignorante. Calma. Para estar aqui na Terra, pô, você está atrasado mesmo. Está todo mundo junto. Está todo mundo na mesma tribo. Nem você me liga, nem eu te telefono, ou vamos embora. Então, o que é que eu entendo de fazer? Entender que, poxa, sou realmente simples e ignorante. Errei. E aí? Culpa, punição, redenção ou responsabilização? Capacidade de pedir desculpas e perdão. Capacidade de perdoar a quem lhe magoou. Por quê? Porque a humanidade tem de caber em você. Então, a conexão com o divino é essa conexão consigo próprio, com a ideia de Deus, que não é um Deus punitivo, que não é um Deus que você está barganhando, não é um Deus que você vai achar que, não, se eu fizer a caridade eu vou estar salvo, vou ser em busca da salvação, não é um Deus que você vai mirar porque você quer ser perfeito, porque perfeição é um arquétipo, esqueça. É você com você mesmo. É autorresponsabilização. E quando você deixa de terceirizar e culpar o outro e se fazer de vítima, a vitimização, você já está despertando, ampliando sua consciência e dando os seus primeiros passos. Em busca de quê? Em busca de si próprio. Como dizia Nietzsche, torna-te quem tu és. Tudo que chega a você lhe pertence. Tudo que chega ao homem é do homem. Aí, Marco Aurélio. Estoicismo. E o amor fati de Friedrich Nietzsche, amar o seu destino. Chegou a você, o sofrimento é uma escolha na experiência. Então, meus amigos, existe uma energia que nos faz buscar Deus. Bote gás nessa energia. Busque a sua imagem de Deus. Porque a ideia de Deus, para nós humanos, ela é uma base muito importante para a nossa mente, para a humanidade, para um conforto psicológico. Embora as pessoas que são resolvidas sem a imagem de Deus, está tudo bem. Eu conheço alguns ateus que são pessoas extremamente bondosas. E conheço pessoas extremamente religiosas que não são tão bondosas. Que a mão direita faz a caridade, fazendo questão de mostrar, não é para a esquerda não, mostrar para o algoritmo da rede social. Se possível, umas 3. Não é só uma, não. Tem de postar. De que forma eu me conecto com o divino? Seja ele interno ou externo. Já aqui vocês mostraram. Cada um tem a sua forma de conexão. Meditação, prece, oração, natureza. Ouvir uma música, um banho de mar. Não interessa. É você com o seu momento. E o momento também de estar consigo próprio, esse é muito importante. Acalmar a mente e estar com você mesmo, ouvir você, espírito. Essa voz que fala com você, é você, espírito. Ouça você, espírito, que é muito maior do que esse personagem que está aí encarnado, porque você já veio de várias encarnações. Você já passou por várias experiências. Já fez muita bondade, mas também já fez muita maldade. Isso é você. E como fala Jung, você tem de utilizar os conteúdos do inconsciente, trazer para a consciência, para conhecer quem você é. É o que ele chama de função transcendente, vocês vão ver isso no ciclo 6. A ULA é uma delícia, viu, gente? Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. Ó, lei do trabalho, o que é isso aí? TF versus D.
Alguém lembra? Ensinamento básico? Hermes Trismegisto está ali levantando a mão. Olha lá, olha aqui. Turma do Caibalho ali, ó. O pêndulo vai e volta. É isso? Hein? Tem uma imagem de Hermes Trismegisto na igreja de Siena, lá na Espanha. Porque alguém questiona que será que existiu, não existiu, né? Tem essa conversa e tudo, mas o Caibalho é um livro fantástico. Aconselho quem puder ler o Caibalho, é um grandes ensinamentos. Só não gosto ali da lei de causa e efeito, porque depois que eu entrei aqui no Harmonia, eu desconstruí isso e foi libertador para mim. Vocês vão ter essa oportunidade. Trabalho vai ser força versus deslocamento. Olha lá, ó, fundamental para o desenvolvimento do progresso, do espírito da sociedade. Então, a gente tem aquela ideia, né? Poxa, eu estou trabalhando, doido para poder pegar minha aposentadoria ali. Para quê? Hein, Fátima? Para pirar em casa aí, tá certa. Vai fazer o quê, espírito? Ficar jogando dominó, passeando em shopping? Hein? Rede social? Não, gente. Quem lê o nosso lar sabe, né? Bônus horas, né? Tem que trabalhar. O trabalho é uma coisa muito importante para nós espíritos, para nós que estamos encarnados, e vocês quando estão dormindo, alguns que a maioria não se lembra, mas nós vamos desdobrar e vamos trabalhar também. Nós trabalhamos enquanto espíritos durante o sono. Muitos tratamentos são feitos durante esse momento do sono. Muitos ajustes, né, de planejamento espirituais são feitos, né? Quem leu a obra de André Luiz mesmo, tem vários exemplos, né, de pessoas que aqui, durante a encarnação, tinham grandes desavenças e que os guias espirituais, né, a dimensão espiritual, pegava durante o sono, ó, vem cá, você que está fazendo besteira aí, vem cá, você também que estão brigando, botava os dois lá, DR, durante o sono, bora aqui, e aí, tome seus 30, me dê meus 40, cadê meu troco, vamos embora. E aí, quando acordava, está lá planejado, ó, você vai voltar, você vai ser mãe dele, já que vocês estão se odiando, porque o materno é libertador, o amor materno não tem nada igual. Né? Quem lembra aí de libertação, né? O Gregório, né? O Gregório era o malvadão, né? O cara que tinha uma legião lá de espíritos e tocava terror na dimensão espiritual. Tocava terror, tudo por causa de quê? De mulher, né, gente? Sempre tem uma mulher no enredo, é uma confusão. Por que vocês fazem isso com a gente, né? Bom, e quem é que consegue fazer Gregório enxergar a situação que ele estava? A mãe. Quase 30 anos para ele conseguir enxergar a mãe. Devido ao quê? Ao campo pessoal dele, o padrão vibratório dele. Ele não consegue enxergar a pessoa do lado. André Luiz, que era médico, fazia um trabalho bacana aqui na Terra, enquanto encarnado, mas tinha lá suas confusões, né? Vícios, etc., comportamentos. André Luiz, quando desencarna, ele mesmo plasma lá a realidade dele, ele cria lá o umbral dele, o inferno para uns, purgatórios para outros, umbral para outros. Ele criou. E a mãe pedia, pô, me ajuda aí, vamos tentar fazer lá a salvação dele, vamos ver se a gente consegue ajudar e tudo. 8 anos para conseguir mudar o padrão vibratório e ele conseguir enxergar, né? Os espíritos queriam ajudar. Então, vocês aqui vocês já vão fazer um planejamento, já vai ser tudo bacana, a gente já vai desencarnar. Quando você chegar, você dá um toque para mim, como é que está, viu? Mas, ó, o importante é que vocês vão adquirir o quê? Novas habilidades. Isso é que é interessante. Isso é que é evolução. Como é que eu faço isso? Vivenciando experiências. Mas eu tenho inabilidades? Tem. Quais são minhas inabilidades? Os seus incômodos. Quem mais conhece você é você mesmo. Quem mais conhece você é você mesmo, e você sabe disso. Agora, você finge que não sabe. Você quer esconder. Bota a roupa de bonzinho, bota a máscara de bacana, de espírita, de caridoso, de voluntário.
mas você tem suas sombras. Você tem seus conteúdos que você não quer que ninguém saiba. Qual é a solução disso? Tudo que estiver lhe incomodando nas diversas dimensões da vida, bote luz e traga consciência. Faça o seu trabalho para que você transforme suas inabilidades em habilidades e integre-as a você, espírito. Amplie seu conhecimento. Para quê? Para que você faça uma linhagem melhor. Para que você dê frutos melhores. Por quê? Porque tem a lei da reprodução. Ou vocês não fazem isso? Revelem. Alguém quer falar sobre a lei da reprodução? Suede até coçou a cabeça, Ave Maria. Está lá na questão 686, Livro dos Espíritos. Sem a reprodução, o mundo corporal padeceria. Toda a vida nasce através da reprodução. Sem reprodução não teríamos novos corpos nem novos espíritos. E a proporção é quase de 3, 4 para 1. A cada um encarnado, tem 3, 4 desencarnado. Então, se nós somos 8 bilhões atualmente, pelo menos tem o quê? 24 a 32 bilhões querendo uma chance que vocês estão tendo. O que é que vocês estão fazendo? Hein? Vamos despertar. Bora, é fácil. Trajetória é gostosa. Sabe por quê? Porque você não termina aqui. Isso aqui é só mais um experimento e passa rápido. Decolem, acordem, despertem. Sejam e vivam como espírito. Adenauer tem um livro, né? Viver como espírito, uma delícia. Então a vida nasce a partir da reprodução. E depois da reprodução, a gente está fazendo a nossa parte, né? Você tem de trabalhar na dimensão da saúde, né? Cuidar desse corpo que você foi agraciado. Como é que está você com a dimensão saúde? Você está se alimentando bem? Você está fazendo exercício? Você está fazendo exames periódicos? Como é que está você? Fiquei com um pouco de dúvida nessa lei da reprodução. No caso, nós aqui no mundo material, temos que ter filhos? Quem não tem filho, de alguma maneira, está infringindo essa lei? Está infringindo? Infringindo. Não, você tem o livre-arbítrio. Muitas pessoas, hoje em dia, tinham antigamente quantos? Tinham 10 filhos, né? Hoje, a maioria tem o quê? 1, 2 filhos. Então, está cada vez, matematicamente, mais difícil você reencarnar. A concorrência está punk, né? Então, não tem problema de você, eu não quero ter filho, eu estou infringindo a lei. Não. É seu momento, é sua decisão. Certo? E hoje em dia a gente tem muita gente com essa pegada. Agora, o que você vai fazer com os seus conteúdos? Isso é importante você ter conhecimento. Porque existe dentro de você, lá no seu inconsciente coletivo, o arquétipo do pai, o arquétipo da mãe. Então, se você não quer ter filho, você pode paternar ou maternar de outras formas. Tem inúmeras oportunidades, inúmeras. Porque muita gente tem filho, mas não está nem paternando, nem maternando. Está no celular. Então, isso a gente tem de despertar, porque você vê muitas famílias unidas, cada um no seu celular, ou os filhos do quarto. Então, é uma questão de consciência. Nós temos de olhar para esses problemas que da tecnologia atual, tá certo? E a lei da conservação. As mulheres são ótimas nessa lei. Né?
Uma já está ali falando, como é? Esculpe? Ai, meu Deus do céu. Colágeno? Nossa Senhora. Hein? Lift? Ô, Fátima, peraí. Não quero falar do personagem, não. Quero falar de você, espírito. Lei da conservação. Conservação da vida. Então, você vê que tem muitos espíritos que não estão nem aí, né? Se arriscam. Principalmente os jovens, né? Atitudes em que não tem o despertar, né? Atitudes que bebem e vão dirigir, atitudes dirigindo com altas velocidades. Volta e meia você vê esses vídeos na internet, com 300, que aqui 15 segundos tem um acidente, todo mundo desencarna. E desencarnos traumáticos são complicados, né? Porque você não estava esperando, você está muito apegado ainda à matéria, ficam ali, né? Na cena do acidente. Nós temos cidades espirituais que são especializadas nesse tipo de situação, né? Prontos de socorro também, né? Então, nós temos de ter cuidado com o nosso próprio corpo. É uma das dimensões da vida, faz parte do nosso campo pessoal. Como é que você está cuidando desse instrumento que serve a você, espírito? O seu personagem atual é a melhor representação do que você tem no momento. Então, cuide dele. Não só para você preservar e poder usar mais esse corpo, mas de uma forma mais útil. Não em futilidade. Não é isso que a gente quer. Passar mais tempo, nossa vida média vem aumentando no decorrer dos anos, aqui principalmente no Brasil. Nós temos já uma sobrevida aqui, uma taxa de vida de quê? De 74, 76 anos. E está aumentando, porque nós temos o quê? A transhumanidade, né? A gente utiliza óculos, hoje em dia, para enxergar melhor. A gente utiliza medicamentos para poder controlar a pressão, controlar o colesterol, controlar a taxa de açúcar no sangue. Tudo isso é transhumanidade à nossa disposição. Próteses, órteses. Mas para que você quer viver mais? Para quê? Para fazer a nova dancinha do TikTok? Para ficar ali no Insta, passando, se comparando? Ou para poder ampliar a consciência, despertar enquanto espírito nessa encarnação e fazer a diferença, causar nessa vida, deixar um legado? Tem um livro muito bacana, Marlon Reikdal, Qual o Seu Legado? Mas antes vale a pena ler O Voo do Espírito de Adenauer, de 2018, em que ele faz essa atualização de linguagem para nós despertarmos dentro de uma analogia com os pássaros, né? Você se vê espírito para poder voar, para poder causar, para poder deixar sua marca nessa encarnação, para já planejar para a próxima, ir para a próxima, para poder você ver quais são as dimensões da vida em que você tem facilidades em se desenvolver, que você tem habilidades, que você pode botar mais gás nisso aí, porque você pode estar descobrindo aí, talvez, a sua missão. E a partir de que você descobre suas várias missões, você pode descobrir seus desejos soberanos. Aquele motivo que faz você levantar da cama com gás, sorrindo, disposto. Tem um documentário interessante, Blue Zones, que cientistas pesquisam no mundo inteiro as comunidades centenárias. Por que essas pessoas vivem mais de 100 anos? Japão, China, Estados Unidos, Europa, Mediterrâneo, Brasil. Tem aqui no Brasil, no interior de São Paulo. O que é que essas pessoas estão vivendo mais de 100 anos com qualidade de vida? O que é que esses grupos, independente do país, da cultura, eles têm em comum? Pasmem. Uma das coisas que foi comum em todos os grupos foi a vontade de viver. Isso estava em todos os lugares. As pessoas centenárias que estavam ali encarnadas, elas tinham um motivo para levantar.
E quantas pessoas você conhece aqui, jovens, que estão ali, cheias de riqueza, mas com um vazio existencial. Que olham para você e dizem, eu não sei o que é, eu tenho tudo, mas está faltando alguma coisa. É o Espírito falando, olhe para mim, eu estou aqui, eu preciso de atenção. Eu sou você também. Eu sou você maior. Eu sou a vida maior. Porque essa vida material, ela vai, a algum ponto, cansar você. Eu vi uma entrevista interessante de um dos grandes bilionários da Índia, Tata, super bilionário, e que na entrevista perguntava a ele, poxa, quando é que você teve mais felicidade? Foi quando você fez o primeiro $1 bilhão? Ele disse, quando você comprou o seu palácio? Não. Sabe qual foi o momento mais feliz da minha vida, que eu me lembre? Quando um amigo me chamou para doar cadeiras de rodas para crianças deficientes. Porque naquele momento que eu achei que era uma coisa ridícula, que eu não queria nem ir lá, ele fez questão que eu fosse entregar pessoalmente. E ali eu vi o amor. Porque as pessoas, aquelas crianças, não sabiam quem eu era. E elas agradeceram com amor, com tanto carinho que eu fui abraçado, eu me senti amado. E foi um dos dias mais felizes da minha vida. E se você pegar uma dinâmica de pessoas que estão no topo da cadeia, do ponto de vista materialista, se você pegar esse grupo de pessoas e nenhuma dinâmica fazer a seguinte proposta, você tem agora uma semana de vida, o que é que você gostaria de fazer? Pasmem. As respostas, todas são de coisas que não precisa de dinheiro para ser feliz. A maioria desses CEOs de grandes empresas que ganham mais de milhões de dólares falam que queriam ter mais tempo para ter visto o pôr do sol, mais tempo para ter contato com sua família, mais tempo para poder sair com seus filhos, para se sentirem amados e poderem amar. E eu trabalhei 20 anos em terapia intensiva, no desencarne de grandes famílias ricas da nossa sociedade, e confesso que vi, no leito de morte, quanto maior era o patrimônio dessas pessoas, mais confusão, desavenças e infelicidades tinha aquela família. Por incrível que pareça. Essa foi a minha experiência. Então, para que conservar quanto tempo? Para passar por esse dissabor? Não. Para poder buscar a diferença e fazer a sua história. Para causar. Lei da destruição. Que tal pensar nessa destruição como uma forma de transformação e regeneração? Uma motivação para mudanças. Que tal visitar a mitologia e lembrar do mito de Fênix, que ressurge das cinzas. Aí, aluna brilhante, bota aqui para o nome para poder já ver para a monitoria. Maria de Fátima, viu? Está estudando, aí, minha retada mesmo, viu? Gosta assim. Então é isso. É isso. Nada se perde, tudo se transforma. Minha mãe fazia isso em casa, viu? Tinha aquele peru do Natal. Quando eu chegava no Réveillon, tem o quê, minha mãe? Lavoisier. Isso que é isso? Nada se perde, tudo se transforma. Pô, meu irmão. Batia seguro. Então, regeneração da própria matéria. A matéria não está parada, tudo aí está em movimento. Quando você vai para a intimidade da matéria, tudo está em movimento, tudo está em vibração. Teoria das cordas, vocês vão aprender isso lá no ciclo 5. O processo de destruir é a oportunidade de recomeçar.
Quem lembra da frase aqui, da entrada do nosso auditório? Francisco Cândido Xavier. Tem a ver com começo e fim. Lembram? O dever de casa, viu? Todo mundo, quando sair, vai dar uma olhadinha nessa frase aí, viu? O espírito precisa da transformação. Lucimar, tá, peraí. Vá, pense aí, vai que eu vou chegar. Estou chegando, vá. Pensou? Vá. Vai agora. Não posso voltar atrás, mas posso fazer um novo recomeço. Aí sim, viu? Mais um. Vai ter briga de monitoria. Eu estou gostando. A mim me gusta. É isso aí. Então você pode fazer. Você não pode mudar o começo. Mas você pode agora fazer um novo final. E a gente pode mudar o passado. Vocês sabiam disso? Você pode mudar o passado? Isso é física quântica. Ressignificar o passado. E você muda o seu presente. 2 monges saíram do mosteiro num dia bem chuvoso, como se fosse hoje aqui em Salvador, e tinham uma missão, chegar a uma determinada cidade. Só que quando eles saem desse mosteiro, o que é que eles encontram pela frente? Um riacho que, devido às grandes chuvas, tinha subido, formado uma correnteza e estava perigosa a travessia. Não para eles, que eram homens preparados, meditados, sem medo da morte, mas para uma donzela que estava ali à beira do riacho. E aí, um olhou para o outro e o mais novo falou: você sabe que a gente não pode tocá-la. Ele falou assim: eu não vou só tocá-la, eu vou carregá-la. E vou atravessá-la e colocá-la na outra margem do rio. E ele assim o fez. O mais novo, você sabe como é irmão mais novo, né? E eles foram na caminhada e o mais novo só no ouvido: você fez errado, você está culpado, eu vou lhe entregar ao mestre. Você se lenhou, você vai pagar, vai para a punição, vai para a solitária, vai passar fome. 1 hora, 2 horas ele ali, 3 horas. Aí o mais velho chegou na cidade. Quando chegou na cidade, que ele ia começar a falar de novo, assim: espera aí um pouquinho, olhe, eu atravessei ela no riacho e deixei ela do outro lado da margem, do outro lado, faz 4 horas. Quanto tempo você está carregando ela? Quanto tempo vocês estão carregando as suas mágoas, o seu não perdão, os seus incômodos? E por quanto tempo mais vocês querem carregar? Por que não destruir esse sentimento, transformá-lo, entender que o que fizeram por você, a você, lhe pertence, está no seu campo e você deve trabalhar. A forma de reagir depende de você. Não dê tanto poder para essas pessoas tirarem sua paz espiritual. Você, aluno ULI, ciclo 1, não, jamais. Não dê, não. Lê por quê? Porque nós vivemos em sociedade. Aquele espírito que lhe provocou, ele está no processo dele. Ajude. Entenda, aquilo ali chegou para você. Olha o seu mestrado em relacionamento, que delícia. Já pensou você num pós-doc, dando aula de relacionamento? De não ficar com a mágoa, a má água, aquela água parada que vai apodrecer e vai lhe contaminar? Não, você vive em sociedade. E é vivendo em sociedade que você vai evoluir. Isso é uma lei divina. Será que ficar lá isolado no mosteiro vai fazer você evoluir? Você vai conseguir conversar com um pai sobre uma relação pai e filho com uma pessoa que está isolada? Não. A gente vê as dificuldades que essas pessoas que estão nesse tipo de situação passam quando são expostas às provocações. Agora mesmo teve aí na mídia, aí, né? Um padre que se encantou e dançou.
Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem de botar cara a tapa na sociedade, viver os nossos relacionamentos. Comece logo, já disse, o famoso bizu do facilitador, do grego bizus. Aquele macete que o facilitador dá na segunda-feira. Só aqui na ULI. Comece logo em casa. Já chegue logo mapeando quem é que eu estou com diferença, que eu já vou dar meu salto quântico no relacionamento. Já vou chegar diferente, já vou trazer ali amor, compaixão, emoção, sentimento. Por quê? Porque você é espírito. E do espírito tem a vontade de viver. O espírito está acima dessas coisas menores, da vida menor. Esqueça, passe por cima disso. Vá adiante. Ajuda mútua para a própria sobrevivência. Às vezes quem está lhe machucando está pedindo ajuda. Mas é a forma que aquele espírito tem de falar. Acolha. Nenhum a menos. Acolha. Faça a diferença. Você vai estar sempre aprendendo. Sempre você vai estar evoluindo nessa situação. E quando você vai para a literatura espírita, quanto mais você estuda, mais você se encanta com o quê? Com esses exemplos. E a gente tem dificuldade de se colocar nesses papéis e assumir essas situações. Poxa, pode ser você fazendo essa diferença. Faça! Por que não? Para que deixar para amanhã? Poxa, tem gente sem falar com o irmão, sem falar com o pai, sem falar com mãe, sem falar com o primo. Para quê? Até quando? Ah, mas não fui eu que fiz. Esqueça. Saia de você o exemplo. Você está aqui no seu aprimoramento. Você já decidiu, você já deu o primeiro passo. Está aqui matriculado. Faça por acontecer. Por quê? Vá para o progresso. Está lá no livro dos Espíritos. O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. Então, os mais avançados ajudam no progresso pelo contato social. Então, a pessoa está ali pedindo ajuda, está ali gritando sem falar, lhe agredindo para chamar a sua atenção. Acolha. Acolha. Você vai ver o quão bom isso vai ser para você. E sabe o que é o mais bacana? Você, quando começa a fazer isso, que é a busca da sua autotransformação, porque você sai da superfície, ali do contato com o externo, que é o meio exterior, você sai daquelas persona, das máscaras sociais, dos papéis que você assume para poder viver, você começa a fazer um mergulho em si próprio, você começa a conhecer você. Você vai ficar, no início, um pouco chocado, porque você achava que você não tinha todas essas qualidades não tão boas que você não quer enumerar, mas é você. Bote luz, traga para a consciência e transforme. Transforme. Pronto. Dê o primeiro passo. Isso faz parte do seu planejamento. Vocês vão ver isso no ciclo 9, planejamento espiritual. Então já vão treinando a partir de agora, para quando vocês chegarem lá com o Luiz Carlos, no ciclo 9, vocês darem um show. Tá certo? E eu estou lá também no ciclo 9, viu? Estou lá, vou esperar vocês, fazer o TCC com vocês. Então, a sociedade convida a você a botar a mão na massa, para buscar o quê? O desenvolvimento, não só da sua região, do seu trabalho, da sua cidade, do seu país, mas de você mesmo. Nós estamos em constantes mudanças, não só o meio em que nós vivemos, mas nós, enquanto seres humanos e principalmente espíritos que somos, que continuamos. Não acaba aqui. É isso que é gostoso, não acaba. Isso é libertador, você continua. Errou?
Assuma, responsabilize, não erro mais. Vou fazer diferente. Vou mudar. Vou me transformar. Porque quando eu saio do autoconhecimento, quando eu mergulho no autodescobrimento, quando eu faço a autotransformação, eu vou fazer o quê? Eu vou começar a iluminar. É a chamada autoiluminação. É você progredindo. E você começa iluminando a sua família, você começa iluminando a sua relação ali no seu condomínio, na sua casa, no seu prédio. Depois você leva isso para o trabalho, você leva isso para os locais em que você está circulando. E pasmem, quando você passar, ninguém vai lhe segurar pelo braço e perguntar: você está tomando o que eu quero? Quem prescreveu? Foi o doutor Aragão? Não. Você vai dizer o quê? Eu estou bebendo da ULI, da Universidade Livre do Espírito. Aí você, que não quer nada, joga o link pelo Zap. Ó. Receba. Matricule-se. Vá falar com Marília, vamos embora. Então, o aprendizado aqui é constante, meu irmão. Tem esse negócio que meu pé, que o sapato está apertado, meu pé está doendo, não. Isso aí é para Paulo no caminho de Santiago. Aqui com a gente é bola para frente, vamos embora. Bora causar. Aluno ULI, causa. Faz a sua autoiluminação para buscar o quê? A autodeterminação do espírito. O último livro de Adenauer está maravilhoso. Aconselho a vocês que estão no ciclo 1, já comprem logo, que vocês já vão dar um salto quântico, já vai ser diferente. Essa turma de segundo aqui já vai brocar. Olha lá, ó, Lei da Igualdade. Terça? Ah, é porque eu dei plantão, é isso. Reset, terça. É. Ontem eu estava no Joana, foi mesmo, rapaz, só. A vida de facilitador não é fácil, não. A idade também chega, né? Mas vamos lá. Ó, Lei da Igualdade. Essa é fácil. Essa é fácil, mas é uma das mais difíceis de pôr em prática. Porque da boca para fora é tudo fácil, né? Mas você, no dia a dia, tratar de igual para igual não é fácil, devido aos condicionamentos, né? Temos de partir da premissa que somos criados o quê? Simples e ignorantes. Pronto, todo mundo foi criado assim. Cada um tem seu momento evolutivo. Cabe a você evoluir e, dar a mão e levar quem está próximo a você. Você só leva alguém aonde você chegou, mas você leva. Não vá sozinho. Não beba dessa fonte sozinho. Vocês podem fazer a comunidade mudar. Né? Às vezes a gente olha e acha assim, poxa, não tem jeito, não tem saída, não tem solução, esse mundo está perdido, a sociedade está perdida. Mas nós somos a sociedade. O que é que nós estamos fazendo de diferente? Assistindo aula, palestra e acabou? E a mão na massa? Quando é que nós vamos pôr a mão na massa? Quando é que nós vamos fazer a transformação virar realidade? Quando é que nós vamos tirar do papel aquele projeto que você tem aí, lá da sua adolescência, que iria mudar o mundo? Cadê? Revisite, traga de volta. Esse é o momento. Desperte, acredite, dê o primeiro passo, nem que seja pequeno, dê. Saia da inércia. Somos diferentes pelas nossas escolhas diferentes. Mas estamos todo mundo no mesmo barco. Então, nós podemos fazer a diferença. Pequenas diferenças que vão fazer grandes mudanças em nós mesmos. Eu cito um exemplo pessoal aqui, que eu tive esse despertar, na ULI mesmo. Quando eu estava já no ciclo 9, tinha um dos trabalhos que era você fazer o planejamento espiritual. E quando você começa a fazer
o diagnóstico de si mesmo. Você começa a olhar você nas dimensões da vida. Quem é você na fila do pão? Aí você olha assim e fala assim, nossa, eu estou olhando muito para mim. Quando é que eu vou olhar para o outro? Quando é que eu vou aplicar a lei da igualdade? Isso me fez despertar. E quando eu mudei esse meu campo nessa dimensão, a vida começou a conversar comigo. De uma hora para outra, uma amiga minha me ligou e falou, estou saindo da pandemia aqui, está tendo um projeto aqui e tal. Você quer vir visitar comigo, me ajudar, uma pediatra? Eu vou. Era o quê? Um projeto de a gente levar cestas básicas para comunidades carentes. Começou assim. E aí a gente começou e tal, aquele movimento, e quando foi ver, existiam as famílias com dificuldades, pai, mãe, filhos, e a gente, poxa, por que nós não ajudamos essas crianças que estão matriculadas em escolas, a maioria nem frequenta, e não sabem ler, escrever, fazer as atividades básicas, né, na matemática básica, não sabem nada. E aí montamos um espaço para acolher essas crianças e começar a trabalhar a educação das crianças. Mas aí também começamos a trabalhar com os pais. Que tal você ter uma oportunidade de fazer uma oficina profissionalizante? Aí começamos a fazer essas parcerias. E muitos moravam em casas de madeirite, casas de papelão. Uma semana como essa aqui, destruía a casa da pessoa. Aí a gente começou, outra vertente, a construir casas. Juntava, vamos aqui com a comunidade, juntava, vamos fazer doações, construímos casas. Nesse movimento, nós já construímos 55 casas. Nós estamos atendendo 65 crianças que têm aula de educação, de escola mesmo, né? E tem também música, dança, capoeira. Continuamos trabalhando com os pais, tentando profissionalizá-los, apesar da reluta desses pais. Muitos estão ali encostados nos Bolsas Famílias da vida e, às vezes, não querem mudar essa realidade, acham que isso é o máximo que eles podem conseguir, ainda na vida do personagem, não se percebem espíritos que são independentes do seu credo ou religião, mas estamos nesse movimento. Já se virou uma ONG, já tem CNPJ, e agora já estamos já na fase de tentar buscar parceria com as esferas municipal, estadual e federal, né? Tentar essas verbas maiores, porque queremos um grande desafio, queremos construir uma sede própria, com escola, oficinas profissionalizantes e um centro comunitário para essa comunidade que fica ali em Areia Branca, entre duas facções, imagine. Mas as facções respeitam as crianças do projeto, porque se a gente não der isso, elas vão para o tráfico, e a maioria morre com 15, 16 anos. Conseguimos colocar 4 alunos no projeto Neogibá, através da música. E fizemos a primeira turma que participou do SESC, aquele projeto já estão agora no primeiro aprendiz. Então, estamos conseguindo transformar a realidade daquele grupo de espíritos, né? E, então, eu despertei isso aqui. Porque eu já tinha atingido, como médico, como personagem, as metas que eu tinha traçado, e falei, pô, é isso? A vida, então, é isso aqui? Agora eu vou bater bola e me aposentar e acabou? Aí faltava alguma coisa, eu estava sentindo que tinha esse vazio. Eu disse, pô, velho, você tem tanta coisa, né, que você podia fazer. Aí, quando eu mergulhei aqui nesses projetos da ULI, comecei a fazer o Campus 1, Campus 2, Campus 3, aí fui vendo, né, que existe, além do mundo dos encarnados, o mundo dos desencarnados, e tem muita coisa que a gente pode fazer. E tem aqui mesmo, então, eu comecei a trabalhar como voluntário aqui, procurando o quê? Buscar essa igualdade dentro da sociedade. O que é que eu posso fazer, em vez de ficar criticando? Então, aos pouquinhos, estou fazendo lá a minha parte, e já temos assim muita gente lá ajudando, né, no grupo chamado Os Padrinhos, né? O nome do projeto é Família Adota Família.
A gente tem um Instagram, é só digitar isso aí que vocês vão ver lá nosso projeto, né? Agora mesmo a gente vai inaugurar, dia 25, sábado, nós vamos inaugurar uma biblioteca, que é uma biblioteca parque, que a gente vai fazer em 2 andares e vai ter lá uma sala digital para eles terem aula de inglês e espanhol, até online, se for preciso, fazerem oficinas, tudo com entrarem também no mundo digital. Então, isso aqui também, no Harmonia, a gente tem muita coisa, um grupo aí de voluntariado. Vocês, se quiserem, a casa está de portas abertas para receber vocês, para vocês mergulharem nessa oportunidade, né, de usar essa lei aí, ó, a lei da igualdade. Né? O que é que você pode fazer para ajudar o seu irmão que está ali do lado? Né? Então, eu não sei se alguém aqui tem alguma experiência que queira compartilhar. É até bom porque a gente pode ir conhecendo alguns outros projetos, né? Alguém tem alguma experiência de trabalho de voluntário, de alguma coisa assim que vocês queiram colocar? Aqui minha amiga Rosane. Fala aí, Rô. Boa noite. Boa noite. Eu trabalho como voluntária numa outra instituição espírita. Bacana. Onde a gente presta serviço, não sei o que é exatamente. A gente oferece para pessoas em situação de rua banho, roupa limpa, material de higiene e limpeza, uma refeição, 2 vezes por dia. A instituição tem um ônibus adaptado com 5 banheiros, onde tem chuveiro, tem um banheiro, inclusive, para pessoas com necessidades especiais, e esse ônibus sai 2 vezes por semana às ruas, onde tem aglomeração das pessoas, né, que moram nas ruas, e eles tomam banho num chuveiro, num banheiro, e recebem uma roupa e alimentação. Inclusive, quem puder doar roupa, sapato, chinelo, o que for necessário, eu posso ir pegar, porque é importante, porque para cada banho a gente fornece uma muda de roupa limpa, né? E já estou fazendo aqui meu merchan. Pode fazer, que eu conheço esse projeto, viu? E aí é muito bacana. A gente assim, é dignidade que a gente dá àquela pessoa, independente do estado que ele esteja ali, ou de drogado, ou sei lá, não interessa. Mas na hora que ele toma aquele banho, que ele corta cabelo, porque no ônibus também tem uma mini barbearia, a gente tem voluntário que faz o corte de cabelo, barba. Então, assim, é muito gratificante a gente saber que a gente pode oferecer esse mínimo, mas que é importante, sim. E é como um despertar, né? Quando ele se vê depois de tomar banho, né? De cortar o cabelo, né? É tipo um despertar, né? Como se enxergasse que existe algo mais ali, né? É lindo esse trabalho, eu conheço, viu? Conheço muito esse trabalho. Tenho amigos que participam, né? A Thelma, o Jorge, Aragão, são irmãos de vida. E é importante aí, é uma coisa que tem, a gente vê que é bacana, né? Muito legal, bacana. Alguém tem outra experiência que queira compartilhar aqui, ó? Aproveitar também, né, para ver se a gente consegue ajuda. Boa. Hoje eu já faço parte de 3 projetos, né? Seja Semente, Laços Invisíveis e Amor Horizontal. Cada um deles, assim, Seja Semente e Laços Invisíveis, a gente leva o alimento, são várias ações, né? Mas a gente tem as ações de rua, que acontecem dia de segunda e terça-feira, quinzenalmente. A gente leva alimento, né? Comida mesmo, né? Às vezes a gente faz o dia da pizza, a gente leva a comida, né, amiga? O café com leite, bebida, água mineral. E também a gente faz outros tipos de ações. A gente visita asilos, orfanatos, instituições tipo Nasce, né? A gente também vai. Tem o projeto que é lindo, assim, que é o Quilombos, né? Que a gente vai
São médicos, dentistas, e aí vai nos quilombos, dorme lá no quilombo, come a comida com eles, toma banho na lagoa, né? No rio, né? E tal. Então, assim, a gente precisa de tudo. Quem quiser doar, a gente precisa de tudo. A gente precisa de roupa, comida, a gente precisa de material de higiene, porque a gente leva também nas ruas. A gente precisa de brinquedos, quando for a parte de roupa de criança, roupa de adulto. Tudo é bem-vindo. Certo? Agasalhos, cobertores. Agora, na época de frio, a gente, chovendo, a gente leva. Ou seja, quiserem doar, estou aqui. Boa! Bacana. Tem mais aí, ó, meu amigo aí no fundo. Boa noite, bem-vindo. Alô. Aí. Funcionou. Boa noite, eu sou o Alexandre. Eu sou dentista e terapeuta neural. Faço parte da Liga do Bem e já fui em algumas caravanas com a Liga do Bem para algumas cidades do interior, né, onde a gente faz atendimento odontológico, médico, a gente reconstrói, por exemplo, a última caravana que foi para Valente, então nós construímos uma cozinha comunitária para a população, reformamos uma escola que estava bem precária, fizemos uma reforma completa na escola. E aí, quando eu vou como terapeuta neural, não vou como dentista. Certo. E eu espero que em algum momento, se eu tiver oportunidade aqui na casa, que eu possa também participar como terapeuta. Ah, bacana. Vamos sim, vamos trocar essas experiências. Quem mais? É hora de falar agora, fazer o marketing aqui. Boa noite. Boa noite. Eu, quando era estudante ainda, né, entregava sopa na rua. E muitas vezes a gente passou por situações assim bem duras, né, de gente na rua, de gente tirar a barata da boca e receber a sopa. Mas o período que a gente fez isso me trouxe muito a necessidade do toque, né, do carinho, assim. E aí, na infância de minhas filhas, eu tenho 3 filhas, todos os aniversários a gente escolhia alguma instituição para elas irem levar os brinquedos para poderem ganhar outros brinquedos. E a gente fazia dias assim, de fazer dengo nas crianças, de fazer alguma apresentação. Então, eu acho que, às vezes, as poucas coisas, né, quando a gente fala até da natureza, né, de olhar a natureza e tudo, eu ainda fico muito impressionada como a gente não consegue nem fazer reciclagem na nossa casa. Exato, né? Perfeito, Cristina. Excelente, Cristina. Minha amiga ali também quer dar uma participação. É isso, você vê que está aí, né, gente? Está dentro da gente, está em nós. É só a gente dar o primeiro passo que a coisa acontece. E é bom essa divulgação. A casa mesmo tem muita área de voluntariado, muita área. Olá, boa noite. Boa noite. Eu ia falar exatamente disso da casa, né? Eu faço um trabalho voluntário aqui no Lar dos Idosos. Eu sou fisioterapeuta e atendo microfisioterapia no Lar dos Idosos. E aí ele falou em relação a terapia neural. Terapia neural e a oportunidade aqui na casa, o Lar dos Idosos seria maravilhoso, porque tipo, é um lugar incrível, assim, tem bastante terapias e é muito bom porque você vê que são pessoas que não teriam acesso. Isso. E aí, tipo, você tem todo esse tratamento para tratar a alma também, não só a parte física, né? Não só o corpo físico. A maioria dos idosos, eles falam que estavam com depressão, que estavam, sabe, tipo, desanimados. E aí chegou aí e se transformou, porque tem dança, tem tudo. Então, eu acho que... E todo mundo é super bem-vindo, lá é o que ele falou, né? Todos os voluntários são super bem-vindos. Depois, se você quiser, eu até posso passar o contato. Já está acontecendo, viu? Entendeu? Já está acontecendo. E também não sei se todo mundo sabe, né? Então, em relação ao Lar dos Idosos... Fabiana de Cristo. Tipo, todo mundo super bem-vindo, enfim. Seguindo aqui a rua, né? Nós temos esse Lar dos Idosos que faz parte, né? Você sabe que essa obra é uma obra em parceria, né, com a dimensão espiritual, né? Adenauer foi convidado. Agora, ele foi esperto, eu gostei dessa. Ele me falou que, eu executo, agora o dinheiro é com vocês.
E o pessoal é firme e forte, né? Chega na hora que precisa do negócio, a coisa está acontecendo, e já construiu isso aqui, já construiu o Lar dos Idosos, são 4 pavimentos, né? A gente tem um núcleo jurídico, núcleo psicológico, ambulatório médico, temos a escola creche, né, Tereza Cristina. Então, você vê com as oficinas profissionalizantes. Então, muita coisa acontece na casa, muita coisa que às vezes não tem onde começar. Dá uma olhadinha, conversa com o núcleo de voluntários, fala com o pessoal aqui do ciclo 1. Você vai dar o primeiro passo, você vai ver que é encantador, porque você vai despertar, vai utilizar aí a lei da igualdade e vai ter o seu livre-arbítrio para mudar o seu planejamento, vai deixar de olhar só para si, para iluminar o próximo. Isso é maravilhoso, gente. Você tem a liberdade de escolha. Então, que tal escolher fazer a diferença? Depende de você. Você tem o destino nas suas mãos, a encarnação está em suas mãos, é a famosa autorresponsabilização. Então, é você com você mesmo, tendo a responsabilidade de suas escolhas. Escolha fazer a diferença. Escolha causar. Escolha deixar a sua assinatura na encarnação. O pessoal vai olhar assim, pô, o Roberto teve ali, ó, velho. Ali é coisa de Fátima. Hein? Ah, isso é gostoso, porque você vai transformando vidas. Lei da justiça, amor e caridade. É isso. Casou com tudo aqui agora que nós colocamos, com os depoimentos que vieram de vocês mesmos, com a chama que estava apagada, né? E com esses depoimentos foi como um fluxo de oxigênio que transformou numa labareda que está agora aí queimando dentro de você. Você está percebendo que você pode. Você quer. Você não tinha tomado ainda a atitude, mas agora você vai fazer. Você vai fazer porque você está tocado. Você está tocado porque você viu que é possível. Porque do seu lado já tem gente que está fazendo. Então vão lá. Procure onde você pode se encaixar e faça a diferença. Use do seu amor, da sua caridade e integre uma habilidade maravilhosa que é o quê? A bondade. Você ser uma pessoa bondosa. Isso faz muita diferença. Justiça na relação comigo, com o outro e com o divino, que é a sua imagem, que tem de você, a imagem do divino em você. Que tal você se empoderar disso e fazer a diferença? Na questão do amor, entender quem eu sou. Comece já se amando, para poder amar o outro. Se fortaleça. Saia, fechem os olhos agora e crie a seguinte imagem na sua tela mental. Fechem os olhos e crie a seguinte imagem. Vocês estão sentados, de olhos fechados, aqui na Universidade Livre do Espírito, no ciclo 1. E vocês agora percebem que dentro de você está desdobrando você, espírito, que se põe agora atrás de você. Esse espírito que você é, poderoso, que tem o impulso para viver, que tem a vontade, o desejo, essa imagem do Espírito atrás de você.
olhando você, personagem, e lhe empoderando, dizendo: sim, você é capaz. Sim, eu acredito em você. Sim, você vai fazer a diferença nesta encarnação e nas outras. Você pode, é só querer. Saiba querer. Querer é poder. Pronto, gente. Ele já voltou para o local de origem e vocês vão ser caridosos com vocês, personagens. O espírito que vocês são vão ter caridade, complacência, benevolência com o personagem que está aí achando que não é capaz. Com o personagem que está aí achando que não consegue, que não vai conseguir, que não tem todas as ferramentas. Não, você é capaz. Vocês dois são um só. Vocês têm a capacidade de ajudar quem tem menos através de vocês mesmos. Não precisa ter muito para fazer isso. Às vezes é só o tempo de doação. A ação de Deus no universo se dá por intermédio de suas leis, as quais atuam de forma harmônica e constante. A intervenção de suas leis é confundida como sendo o próprio Deus. Seu funcionamento não depende de crença nem das ações humanas. São leis gerais, universais e sempre ocorreram em todas as épocas da evolução. Isso está em Adenauer Novaes, nosso mestre aqui. Um exemplo de espírito autodeterminado. Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham sido tocados como eu fui. Porque eu senti muita energia aqui nesse salão. Eu senti uma troca muito bacana com vocês e queria muito agradecer a vocês. Tá certo? Agora eu vou abrir para as considerações finais de vocês. Quem quer fazer alguma participação, algum comentário, pode ser alguma pergunta, se eu souber responder, eu estarei aqui fazendo. Se não souber, garanto que vou procurar estudar para poder trazer a resposta. Mas nós não somos os donos da verdade, estamos apenas em processo de construção. Então, uma das bases dessa casa é o estudo. Então, estudem. Pelo menos um livro por semana. Hein? É muito? Hã? O brasileiro lê pouco, né? Agora eu quero que vocês depois abram o celular e vejam quantos tempos vocês estão aí gastando. Tem lá na tela, dizendo qual é o tempo que eu estou ali no Zap, no Insta, no Face, hein? No TIC. Ainda toda hora surge uma coisa nova. Alguém quer falar aí alguma coisa? Tem alguma participação, alguma pergunta? Pô, velho, eu choquei vocês. Foi... Ah, não. Fátima e Cilda tem pergunta ou comentários aí? Não, eu só quero te parabenizar, porque eu estou aqui como aprendiz, ainda não sou aluna da universidade, e suas palavras elas reverberaram na minha alma, porque é exatamente como eu imaginava essa questão. Foram tantas questões que você pontuou e calaram profundamente na minha alma, porque eu visitei muitos lugares, eu participei de aberturas de centros espíritas, eu busquei conhecimento, mas a forma como as coisas eram ditas, os preceitos, os dogmas, sempre me causaram inquietação. Não calavam profundamente na minha alma. Eu achava que tinha alguma coisa que não dava sintonia, não harmonizava com o meu espírito, com a minha alma.
E aí, quando você vem, não só você, mas os outros que o antecederam também, construindo um novo modo de olhar essa construção do ser, do espírito, do eu, não distanciando dos outros estudos que nós fizemos na nossa vida acadêmica, ou na nossa construção como seres humanos, que percebemos a natureza, que percebemos o outro e que queremos crescer junto com o outro, sem julgamentos, sem achar que nós sabemos tudo. Então, isso é um convite muito forte para que a gente continue. Então, eu só tenho a agradecer por isso. Lindo depoimento. Maria de Fátima. Vamos lá. É só um comentário que eu gostaria de fazer. Quando eu li, né, o livro do nosso ciclo, na parte da destruição, a lei da destruição, eu fiquei assim, né? Poxa, como que destruir é bom, né? Uma lei. E depois, refletindo, eu me recordei de há um tempo atrás, antes da pandemia, andando pela Chapada Diamantina, a gente passou por uma parte que tinha havido incêndio. Então, aquela mata toda queimada, e no meio do nada, uma flor vermelha. Né? E aí o guia falou que algumas sementes, elas precisam desse calor, né? Precisam do fogo para poder elas brotarem. Né? E isso significou bastante para mim, quando eu me recordei dessa situação. Que lindo, Fátima. Uma conexão, né? É conexão. Você falou da flor, e aí me lembrei também da flor de lótus, né? A flor de lótus é muito representativa com isso, e o mundo oriental usa muito ela como referência. Roberto. Eu gostaria de parabenizar. O dia, a noite foi extraordinária, e aí, enquanto intermediador, né, essa oportunidade de a gente refletir nessa perspectiva porque, casando com o depoimento dos amigos que aqui estão presentes, que às vezes a gente está no plano nas ideias, mas você traz a possibilidade de a gente refletir para trazer projeto, ação. Então, estou dizendo isso porque me tocou, porque eu tenho várias ideias e a gente acaba se ocupando com tantas questões e, às vezes, fica prorrogando. Então, eu acho que a sua fala casou bem para essa reflexão. E, enquanto reflexão, que é espaço de entendimento, de aprendizado, e a transformação, como você bem falou, parte do aprendizado, e aqui estamos nesse sentido. Né? E aí, parabéns. Você foi filosófico. Você me lembrou Platão aí, no mundo das ideias. Eu gostei. Isso, boa. Já botando na prática isso aí, trazer das ideias para a prática. Rosane. Rapidinho. Quando você perguntou logo no início, uma das formas de se conectar, alguém falou através da oração. Não vamos, eu aprendi isso. A oração diz oração. Vamos orar, mas tem que ter a ação em conjunto. Excelente. E assim, meus amigos, nós encerramos hoje essa jornada de troca de conhecimentos, de ampliação de consciência. Sejam bem-vindos ao ciclo 1. Continue nessa trajetória, sempre estudando. Lembrando que o nosso centro tem essa pegada psicológica, que a gente pensa que mens sana é corporis sanus, mente sadia, corpo sadio. Uma boa noite a todos e muito obrigado, viu?